meus irmãos, amigos da Casa Espírita, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu sou Maiara e vim conversar um pouquinho sobre o Evangelho com vocês. No primeiro momento, vamos fazer a prece de amparo e sustentação do nosso estudo. Querido Mestre Jesus, querido Deus, nosso Pai de infinita bondade, nossa irmã Teresa d'Ávila, nossos irmãos Uberajara, Rafael, Francisco e todos os invisíveis que estão nos apoiando nesse momento, nos sustentando o trabalho, a reflexão em torno do Evangelho. Que possamos abrir os canais para a melhor compreensão, entendimento e, acima de tudo, para a prática. Fica conosco o Senhor nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, é com alegria que estamos aqui e vamos falar sobre o Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nos coube falar foi o item 3, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Aí a gente vai lendo e comentando. É uma passagem curta que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos de 1 a 5. Começando. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Vou dar uma paradinha aqui. Eu achei muito interessante, irmãos, essa pergunta, né? E a resposta de Jesus, com certeza, vindo responder aos anseios dos seus apóstolos, né? Eu confesso que no primeiro momento eu estranhei um pouco a pergunta, né? Porque a gente que já estuda um pouquinho, né, sobre os apóstolos, a gente entende que eram homens comuns e eu tive um preconceito, sim, né? Porque eu pensei, poxa, os apóstolos estavam querendo ser maiores, né? Queria haver uma disputa ali, como é que era isso? Mas assim, mudando a visão, prestando atenção, estudando um pouquinho mais, a gente vai refletindo, né? Por isso que a gente precisa estar num estudo constante. A doutrina dos espíritos, ela sempre nos convida a essas reflexões, a estudar constantemente, porque precisamos, né? A gente não vai entender tudo de uma vez só, muita coisa, né? E nós temos as nossas dificuldades também. Então, eu parei para prestar atenção no que será que eles queriam dizer com ser maior, né? Porque a minha visão ainda estava muito material. Então, né, o que nos surpreende é a resposta de Jesus chamando o menino, né? Nossa visão aqui na Terra, enquanto espíritos imortais, sim, mas encarnados, né? Ainda tendo os nossos vícios a vencer, as nossas dificuldades, as nossas questões íntimas, a gente fica pensando, né? Poxa, mas que disputa é essa? Qual o sentido desse maior, né? E Jesus vem colocar a imagem de uma criança como um símbolo de simplicidade, de humildade, de candura, de inocência, né? Tudo que a gente, infelizmente, ainda não valoriza como deveria, né? A nossa visão hoje, em muitos momentos, é de ser o maior, mas como o mais esperto, como que vai tirar vantagem das situações. Então, por isso, às vezes, a gente tem essa diferença, né, de percepção do que o Evangelho vem trazendo para a gente, da proposta que ele nos traz de nos refazermos, de mudarmos a nossa postura para uma postura mais fraterna, mais íntegra, né, mais consciente, né, sempre esclarecendo que somos espíritos imortais, estamos aqui na Terra de passagem para aprender, né, para vencer realmente as nossas batalhas.
Então, eu gosto sempre de trazer a escala espírita, né? Enfim, a gente acaba sempre acessando os livros da doutrina, e tudo, na verdade, Kardec ele veio trazendo todas essas informações, né? Com um estudo contínuo, e é sempre muito importante a gente trazer, assim, essas informações. E na escala ele vem dizendo, né, dos nossos níveis. Então, quando ele coloca criança, não significa a infância a infância da matéria, da infância do espírito, como o espírito que está no comecinho, ainda ignorando algumas questões, mas ele vem colocar a imagem da criança como uma simplicidade, né? Como desprovida do orgulho, né? Como a imagem da criança como ela não querendo ser melhor, né? E isso é muito importante, é muito importante a gente resgatar esse sentimento em nós, essa simplicidade. Às vezes a gente tá tão armado, né, no mundo, a gente está tão na defensiva que a gente não consegue enxergar as oportunidades de sermos, sim, igualar como uma criança, a termos uma postura mais suave diante da vida. Às vezes a gente sente falta, né, nessa época de pandemia, do convívio, e é sempre tão bom quando a gente está próximo de uma criança, ela nos faz ver a vida de uma maneira tão leve, tão suave, que a gente às vezes vê que o problema que a gente está passando não é aquele tudo. A gente pode resolver, a gente tem condição de resolver. E Kardec também vem colocando, né, nesse capítulo, que o orgulho ele é um impedimento para a felicidade, porque nós estamos em busca da humildade. E qual é o oposto da humildade, se não o orgulho? Né? A gente se colocar como só por de repente por estarmos adultos, como se a gente tivesse que ter a resposta de todas as coisas. Às vezes a gente acha que não precisa pedir ajuda e é uma posição equivocada. A gente sofre muito quando escolhe ter essas posturas. A gente pode sim recorrer primeiramente a Deus, em busca de uma prece, de uma oração, para poder caminharmos com mais segurança, entendermos que não teremos a resposta de tudo, que realmente estamos num caminho de passo a passo, degrau em degrau, até alcançarmos essa plenitude, até alcançarmos o nosso melhor. E também entendermos que não vai ser tudo de uma vez. Temos a doutrina tão clara nos trazendo os relatos, né, dos espíritos vindo colocar para a gente as suas experiências, os seus exemplos de como melhor proceder. Quem andou pela estrada do bem, trilhando o caminho reto, obteve um êxito. De repente, quem fez escolhas, de repente não, né? Quem fez escolhas menos felizes também teve as situações que colheu. Então, assim, mediante todas essas informações, todo esse amparo que a gente tem da espiritualidade, né, de já estarmos fazendo a melhor escolha, a gente deve aproveitar sim e nos colocarmos como criança, né, em busca desse aprendizado constante, sem querer parecer ser maior, ser melhor do que ninguém, mas em busca da nossa conquista, de sermos maior e melhor do que nós mesmos, mas também sem esse peso, né? O legal da gente lidar com as crianças é isso, eles trazem uma alegria, uma renovação. Às vezes vai ter um dia que a gente não vai estar tão bem, mas a gente acorda, a gente faz prece, a gente pede ajuda e a gente se refaz. Levanta a cabeça, se refaz, continua caminhando para seguirmos, que o importante é a gente prosseguir, a gente entender que não
não vai acertar tudo, nós não estamos 100%, mas continuar, erguer a cabeça. Nós temos muito trabalho a fazer, graças a Deus estamos aqui, passando pelas dificuldades, estendendo a mão, porque é isso que a criança faz, ela não escolhe, ela vê alguém precisando e tem o impulso de ir, de ajudar, e isso é muito bom, que a gente procure assim, nos reconectar com esse lado em nós, que às vezes a gente vai se blindando mediante as lutas da vida e esquece dessa simplicidade. Vamos recorrer à nossa criança interior, vamos recorrer a esse exemplo que Jesus nos trouxe, né? Porque só nos vai trazer uma paz de consciência, um reequilíbrio nas nossas emoções, né? E, enfim, todos os ensinamentos de Jesus que a gente puder seguir, nem que seja um pouquinho, a gente vai estar ganhando muito, porque é um grande amigo que está sempre assim na torcida por nós. E também, irmão, nós queremos trazer que nossa irmã Teresa d'Ávila também passou pelas situações que precisou lidar, né, com as suas questões, né, enquanto encarnada, ela também conseguia já visualizar que, na verdade, os títulos, né, os senhores, às vezes a gente coloca como uma condição de superioridade, de ser o maior, mas aquilo ali é algo assim que não está bem sedimentado, né? Não tem a verdadeira autoridade. Então, o que era a verdadeira autoridade? É Jesus, é Deus, que com o seu amor nos entende, não precisamos nem de intermediários para conversar com Ele, para colocarmos o nosso sentimento, para desabafarmos, e que às vezes a gente coloca a gente coloca na mão de uma pessoa por estar numa condição mais favorecida, que a gente pense mais favorecida por ter uma posição de destaque, como sendo um espírito elevado, realmente ter uma autoridade moral. E às vezes não é isso. Nós estamos aqui na Terra e passamos pelas nossas dificuldades. E às vezes aquele que está numa posição de destaque, ele tem às vezes até mais dificuldade do que a gente. Então oremos por esses irmãos que ainda se acham numa posição, que pensam que, enfim, estão melhores do que os outros, sendo que não é a verdade, né, irmãos? E oremos por esses, pensemos nesses também, que eles possam sempre refletir, buscar a simplicidade, buscar a humildade, buscar os ensinamentos do Cristo, que são a verdadeira, é o nosso caminho, né, certo para o bem, para o êxito, que a gente tenha força, né, para seguir, para continuar, caminhar e sem desistir, sem esmorecer. Queremos agradecer por esse momento e agora vamos fazer a prece de encerramento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Teresa. Obrigada, Uberajara, Rafael, Francisco, nossos guias. Muito, muito, muito obrigada por esses momentos de reflexão. Muito obrigada por todo esse apoio, toda essa sustentação do estudo, que possamos levar para nós, que possamos buscar a simplicidade, buscar o amor, buscar o caminho reto, mesmo sabendo que é difícil, mas buscar vencer em nós as dificuldades que temos. Fica conosco, Senhor. Te pedimos que possamos dar da nossa parte e encerrar esse momento de estudo, de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos.